Lucas de Sena Araújo, Associação Sul-Mato-Grossense. Luiz Carlos de Borba Carvalho Júnior, Associação Norte Paranaense. Luiz Paulo Brito Neves, Associação Norte Catarinense. Mariana Lúcia da Silva Abreu, Associação Norte Paranaense. Micael Vinícius Sales, Associação Central Paranaense. Murilo Ferreira dos Santos, Conferência de Nova York. Olavo Marques de Oliveira Filho, Associação Sul-Rio Grandense. Oriovaldo Alves da Fontura, Associação Norte Paranaense. Pedro Henrique de Oliveira Carneiro de Souza, Associação Sul-Mato-Grossense. Rangel Neves Mina, Associação Catarinense. Simon Toffoli, Associação Central Sul-Rio Grandense. Tássio de Moura Vivian, Associação Central Paranaense. Tiago Machado dos Santos, Associação Central Sul-Rio Grandense. Vitor Alexandre Xavier Aragão, Associação Sul-Mato-Grossense. Weslan Souza Santos, Associação Sul-Mato-Grossense. William Berlin, Associação Oeste Paranaense. Williamar Bezerra Cavalcante, Associação Sul-Mato-Grossense. Neste momento, quero convidá-los para que fiquem de pé, em sinal de respeito à Bíblia, a palavra viva e fiel que será durante esse período para os alunos, sua ferramenta de trabalho, sua fonte de inspiração e de estudos, além do principal instrumento para o cumprimento do ID de Jesus.
nós continuaremos nesse momento de devoção, de meditação, cantando o hino 333. Há um dever. Sempre que nós vamos cantar, nós temos a oportunidade de atribuir significado àquilo que nós estamos cantando. Eu quero desafiar vocês que estão aqui, e especialmente os nossos enviados de hoje, os alunos do 3º ano, a fazermos desse hino algo realmente significativo para todos nós. Convido a cada um a se ajoelhar, aqueles que podem, para nos falarmos com Deus. Deus Todo-Poderoso, nesse momento nos ajoelhamos reconhecendo a Tua grandeza, para Te pedir, Senhor, 3 coisas em especial para esses homens e mulheres valorosos que sairão para pregar o Evangelho. Nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ungir a cada um deles. Que o Santo Espírito possa dar-lhes poder e destemor. Que o Espírito Santo possa fazê-los pregar, mesmo em face às lutas e sofrimentos e agruras que eles vão enfrentar. Senhor, nós também queremos Te pedir que Jesus Cristo esteja no coração de cada um deles. Que eles possam experimentar a graça do perdão, que eles possam experimentar a presença do Evangelho Jesus Cristo em suas vidas, para que eles possam falar não de uma experiência dos outros, mas de algo que eles têm vivido a cada dia em suas vidas. E queremos Te pedir também, Senhor, que eles possam pregar a Tua palavra, que ao se levantarem
em frente à sua congregação, ao seu público, que a palavra de Deus seja erguida em suas vidas, em suas palavras. Nós te pedimos, Senhor, o Espírito Santo, Cristo e a palavra vividas cada momento na vida de cada um desses homens e mulheres. Nós te pedimos tudo isso, na certeza de que tu nos amas e nos concedes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia a todos, bom sábado. Nós temos um Deus maravilhoso que, através de Cristo, está conosco em todos os momentos, não para nos censurar ou criticar, mas antes para nos oferecer a oportunidade de nos aproximar com Ele. Em Marcos, capítulo 12, verso 41, Jesus também estava presente, e diz assim o texto: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Aqui, Jesus está próximo de nós, não para observar aquilo que nós lançamos ou quanto nós lançamos, mas principalmente o coração do doador. Que todos nós possamos nessa manhã termos a oportunidade, conforme o nosso coração, diante de Cristo, também lançar as nossas ofertas. Convido os diáconos para recolher os dízimos e as ofertas.
Oremos. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de lançarmos aqui também as nossas ofertas. Sabemos, Senhor, que os tempos são difíceis, mas ainda assim confiamos em Ti. Agradecemos pelas bênçãos materiais que nos tem dado e rogamos, Senhor, que esses recursos sejam empregados na Tua obra como o Senhor melhor aprouver. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos chama para servir e seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir, venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão,
Nosso bom dia e um feliz sábado a todos. Prazer estar nessa manhã aqui com esse grupo tão especial, hein? Eu vou ficar assim, hoje o meu auditório ficou, porque eu vou ficar meio assim, né? De vez em quando eu tenho que ficar aqui, porque o grupo especial para quem nós vamos falar, de fato está aqui. Mas também vamos pregar para a igreja. Em casa alguns estão, está sendo transmitido, sim? Minha esposa me pediu agora há pouco, aí eu quero assistir. Eu não sei como é que pode, né, gente? É a misericórdia de Deus. Há 18 anos casado e a mulher deixa de assistir o sermão para me acompanhar aqui. É a misericórdia. Diz que o pregador, o pastor, ele foi se mudar de casa, né? Para outro distrito. E aí então foi na hora de mexer nas mudanças e encontrou ali uma caixa. A caixa de segredo da esposa do pastor. Aí ele não aguentou. Angustiado, não, o que é isso? Não sabia que tinha essa caixa aqui em casa. E foi lá e me conta o que tem nessa caixa. E quando abriu a caixa, juro com a esposa, havia R$1.000 em notas de R$1 e mais 3 ovos. Aí que piorou. O que aconteceu, marido? Ela falou, querido, simples. Cada ovo da caixa é um sermão ruim que você pregou. Como começou a pular, e quer abraçar a esposa, e queria beijá-la. Querida, quer dizer que nessa vida toda só preguei 3 sermões ruins? Ela falou, você não perguntou o que são as notas de R$1. O que são esses R$1.000 em nota de R$1? Cada uma dúzia eu vendia por R$1. Aí você imagina quantos sermões, né? Então, querida, que Deus te abençoe na caminhada comigo, porque eu não entendo, é misericórdia. Lucas capítulo 11, vamos conosco na palavra de Deus. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu tenho a alegria nessa manhã de ter aqui também o meu irmão Ademilson, que a gente chama carinhosamente de D, para ficar curtinho, a Grace, minha cunhada, e a nossa sobrinha querida Sofia. Está dormindo, Sofia? Tá nada. Oi, titio aqui. Eu estou lá, essa noite fiquei com eles lá em Maringá, moro em Maringá. E ela só sabe falar uma coisa, tio, vamos brincar comigo, tio, vamos brincar comigo. Quando for em casa, brinquei um pouquinho, aí quando eu parei, sabe o que ela me disse? Tio, você é lindo. E aí continuou, vamos brincar comigo, aí eu entendi tudo, né? Vou te batizar também, minha filha, vou te batizar também. Que alegria, queridos, nessa manhã, uma cerimônia tão linda e tão especial. Pastores, pastor Marcelo, louvado seja Deus por esse momento na vida dessa instituição que prepara homens, mulheres para o ministério. Amém? Missionários para essa igreja. Gente que tem o ardor, ou o arder melhor, né? O arder do evangelho no coração, o brilho nos olhos pela pessoa de Cristo. E agora vocês, de maneira especial, vão poder sair para transmitir isso. Lucas capítulo 11, nós temos aqui uma aula, já que o ambiente aqui é um ambiente acadêmico, nós não vamos dar uma aula, mas vamos estudar sobre a aula que Jesus deu. O professor por excelência, porque os discípulos vêm a Jesus no verso 1 do capítulo 11 e pedem de uma feita. Jesus estava orando e em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei. Olha que coisa interessante, é uma aula sobre oração. Podemos entender que aqui tem evangelismo, podemos entender que aqui tem vida espiritual, que aqui tem a missão, mas vamos entender então o que está por trás dos ensinos de Jesus, porque imediatamente ele cita o que nós conhecemos como o Pai Nosso. Nós não vamos estudar aqui os detalhes do Pai Nosso, basta saber que quando Jesus cita o Pai Nosso, algumas palavras ou talvez frases do Pai Nosso eram conhecidas dos discípulos pelo fato de que elas estavam contidas no Hakadish, um conjunto de rituais e de orações judaicos. Então ele declama o Pai Nosso como modelo de oração, onde tem princípios para o relacionamento com Deus de maneira especial. E imediatamente Jesus abre a janela do conhecimento através de uma história. E ele conta então uma parábola, a parábola do amigo importuno. Verso 5, disse-lhe mais ainda, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me,
e nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar por dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Verso 9, a aula continua, e ele diz ainda: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará um Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E então aqui se encerra a aula sobre oração. Como orar? Vamos orar. Pai querido, estamos em um ambiente muito especial nesta hora, e vivendo uma experiência muito mais especial, aquela que um ambiente propõe. Porque estamos na tua casa e com a tua palavra aberta diante de nossos olhos. Agora oramos, Senhor, para que as lições do texto sagrado, elas se apliquem pelo Espírito Santo às nossas vidas, de maneira especial a vida destes homens e desta jovem que vai, ó Deus, viver uma experiência ímpar, comunicando Cristo às outras pessoas nesse período especial da vida. Então nós oramos pedindo o Espírito Santo agora, sobre esta congregação e sobre nós, em nome de Jesus, amém. 3 perguntas nós temos que responder aqui, ao destrincharmos a aula de Jesus sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. Então, como bons alunos, eu peço que vocês que têm aí caneta ou papel ou telefone, anotem, vocês de maneira especial. Porque quando você anota, você petrifica o conhecimento através das anotações, ou na sua Bíblia, ou no celular e depois transcreve para a Bíblia. Eu gosto de olhar e ver uma Bíblia anotada, marcada. Me empolgo mais ainda quando vejo assim a Bíblia de um jovem. Me recordo de Bob Simmons que diz: uma Bíblia não marcada geralmente revela uma vida também não marcada. Então anote, porque quando você anota, você recorda futuramente. Outra coisa importante, você adquire conhecimento para reproduzir, para passar a outros. 3 perguntas sobre oração, para todos nós, para você que está acompanhando em sua casa, mais fácil para você ainda anotar. A primeira pergunta é sobre oração, daquilo que Jesus dá para os discípulos como o resultado desta aula sobre oração. É como? A primeira pergunta é: como eu devo orar? Como eu devo orar? A segunda pergunta nós precisamos responder no texto bíblico é: o que devemos colocar em prioridade na oração, ou o que pedir em oração? E a terceira é: para quê? Vocês vão perceber que uma pergunta ou a resposta de uma pergunta tem que ver com a próxima pergunta e assim até terminar. Como orar? O texto bíblico deixa isso numa história, numa parábola. E então agora ficou claro, porque diz que o amigo vai à casa de outro amigo e diz o horário, à meia-noite. A condição também com que ele vai. Diz a Bíblia que ele tem um amigo que o procura em sua casa. E diz a Bíblia, ele não tendo nada para lhe oferecer. Nada para lhe oferecer. Então ele sai em busca de um amigo para obter algo. O que ele quer? 3 pães. E ele quer 3 pães emprestados. 3 pães emprestados. E diz a história bíblica agora que o amigo coloca dificuldades para dar os pães. Ele já está dormindo, os filhos estão dormindo. Isso significa que para abrir a porta, ele precisava acordar os filhos. Obviamente, imaginamos uma porta de pedra que deveria ser rolada. Essa é uma dificuldade, os filhos estão dormindo, ou seja, eu tenho que acordá-los para abrir a porta. Não vou fazer isso. E então o texto bíblico nos faz entender a resposta da primeira pergunta sobre oração. Como devemos orar?
E o texto diz: digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa do quê? Da importunação. Tem gente que não sabe diferenciar o que é perseverança do que é incômodo, não é? Não dá para entender até que ponto da linha esse amigo aqui chegou, até que hora da madrugada ele avançou. Mas a Bíblia diz que ele chega à meia-noite e agora ele tem o seu pedido recusado. Mas o que ele faz? O que ele faz? O que ele faz, jovens? Ele insiste, ele persevera, ele continua a pedir. Ele tem um objetivo claro e ele não vai desistir. Jesus está tentando ensinar para os discípulos que quando o elemento é oração, você precisa colocar no elemento oração, na vida, o fator perseverança, insistência, importunação. É bem claro que nem toda oração você faz dessa maneira. Você faz com fervor, com lágrimas, você transfere da oração para o clamor. Porque também nós entendemos o conceito claro do Espírito de Profecia, que orar também é abrir o coração a Deus como a um amigo. Então abrir o coração a Deus como um amigo é contar para Ele a história da sua vida, o que aconteceu durante o dia, um desejo no seu coração, até um fora que levou da namorada ou da pretendente, sim ou não? Conta para Ele, e aí você pode contar, e tem coisas que você conta para Ele e você sorri, tem coisas que você conta para Ele e você chora, porque se Ele é um amigo, imagina conversar com um amigo dessa maneira. Aliás, educamos erradamente nossas crianças até na igreja, quando colocamos uma caixinha na igreja e colocamos aqui pedidos, e do outro lado outra caixinha diz assim, agradecimento. Então a criança aprende que se ora em duas vertentes, ou pedindo ou agradecendo. Se abrir o coração para, se orar é abrir o coração a Deus como um amigo, imagina toda vez que encontrar um amigo, você já começa pedindo algo ou agradecendo por algo. Quem vai gostar dessa amizade? Não há nenhuma amizade que permaneça dessa maneira. Falar com Jesus. Ele é um amigo. Então você pode esquecer esse detalhe. Me lembro que quando preguei para um coral de jovens do IASP, e ali no acampamento com eles, pedi para que eles fizessem esse exercício. Vocês agora vão ter 7 a 10 minutos para saírem do recinto aqui, vão para o campus e vão agora orar, mas não vão pedir e nem agradecer por nada. Alguns deles ficaram 15 minutos, outros ficaram 3 minutos, e alguns tiveram dificuldade. Se a gente fizesse esse exercício aqui agora, alguns de vocês imediatamente iriam ir pedindo alguma coisa, porque a gente entra na oração por um modo automático, e entende que orar é Senhor, me ajuda, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E não é assim. Então, se orar é abrir o coração para Deus como um amigo, o elemento da perseverança, do fervor, da insistência, também não precisa entrar em todo tipo de oração. Por isso, Jesus não só está ensinando a orar, mas está ensinando a orar uma oração especial. Para alguém ou algo especial e com um objetivo especial. Como orar? De maneira perseverante, de maneira fervorosa. É a primeira pergunta e a primeira resposta. O texto bíblico diz isso para nós. O detalhe é que agora, a partir do verso 9, nós temos aqui inclusive a repetição da ideia do pedir, embora diz pedir, bater e buscai, a ideia é a mesma. Isso aqui inclusive aparece 10 vezes. Existe uma ênfase no pedir. Outro detalhe interessante é que os verbos aqui, quando colocam a ideia do pedir, vem numa conjunção ou uma configuração de um pedir contínuo, diário, assim como lá em Efésios capítulo 5, verso 18, quando fala sobre encher-se, e ali fala do Espírito, é uma ação habitual contínua. Aqui Jesus está levando os discípulos a entender que eles precisavam pedir numa configuração de um pedir com perseverança, uma busca incansável por algo. Por isso então que ele propõe a repetição, pedir, buscar e bater e buscar. E então nós estamos na segunda pergunta. Mas o que pedir?
E aqui fica claro no final do verso 13, que Jesus anela que peçamos o que, queridos? Digam para mim. O que? O Espírito Santo. Agora você consegue entender por que a primeira proposta da oração é como e não o quê? Como pedir? Se eu vou pedir o Espírito Santo, então entra o elemento da perseverança, do fervor. E agora entrou um outro elemento importante que é contínuo, uma busca contínua, um pedido contínuo. Então imagina comigo que você tem uma lista de necessidades. Vocês têm uma lista de necessidades. Você já deve estar orando pelo chamado do ano que vem. Então você tem alguns solteiros. Quem é solteiro? Levante a mão, os solteiros aí. Tem uns, misericórdia, tem quase a maioria. Então alguns já estão fazendo um pedido duplo. Meu Deus, me dê um chamado e uma chamada. Alguém que já venha pronta, Jesus, chamada para o ministro. É por aí. Então eu imagino alguns de vocês com uma lista de pedidos. Senhor, eu quero ter êxito no evangelismo. Quem quer ter êxito no evangelismo? Levante a sua mão aí. Levante a mão, abençoado, amém. Quero ter êxito no evangelismo. Quantos querem batizar muito no evangelismo? Levante a mão. Ninguém vai batizar nada, vocês não batizam. Quem vai batizar os pastores. Mas quem quer ganhar muitas almas no evangelismo? Deixa eu ver a mão. Amém, Jesus. Levanta, irmão. Ué, você não vai ganhar nem 10 desse jeito. Levante essa mão aí. E eu não vi ninguém levantar as duas. Vou perguntar de novo. Quem quer ganhar muitas almas para Jesus no evangelismo? Amém. Aí. Já estão parecendo alguns monges budistas. Amém. O sem cabelo mais parecido ainda. Já levante as duas, sim ou não? Isso é tremendo. Não importa qual seja a lista de necessidades que vocês tenham ou que nós tenhamos, irmãos. Você pode ir a Deus e pedir, inclusive, que Ele te ajude a comprar aquele carro dos sonhos que você planeja. Aquela piscina em casa que você deseja. Não tem problema falar isso, não sei se Ele vai te dar, mas que você pode pedir, Ele pode. Mas o que você nunca deveria deixar de pedir para Deus? O quê? Veja que de tudo que Jesus ensina sobre oração, Ele deixa um único pedido claro. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, ninguém recebe o Espírito Santo, se não for através da petição, da busca contínua. No livro Eventos Finais, capítulo 13, leiam por favor. Eu já decorei algumas porções, alguns versos, alguns parágrafos desse livro. E ali ela diz que o batismo no Espírito Santo não virá se não for em resposta à fervorosa oração. Eu anotei aqui na minha Bíblia, na carta 15 de Ellen White, 1889, ela diz: nada a não ser o batismo do Espírito Santo poderá corrigir os rumos da igreja e preparar o povo para o conflito que se aproxima. O povo de Deus, quem crê diz amém. Vamos continuar fazendo comissões, reuniões, construções, plantando escolas, plantando igrejas. Mas irmãos, muito mais nesses dias. E isso foi uma alegria ontem quando chegamos aqui, pastor Marcon, porque quando chegamos aqui para dar aulas para esses meninos na parte da manhã, a primeira coisa que nós vimos eles fazerem aqui foi um movimento de oração pela busca do Espírito Santo. Amém, irmãos? Busca pelo Espírito Santo de Deus. Estamos aprendendo sobre oração. E a excelência da oração é você depositar diante de Deus tudo o que você precisa e não esquecer que o que mais Deus deseja dar para mim e para vocês nesse movimento que vão viver agora, é o batismo do Espírito Santo. Como orar? De maneira perseverante, fervorosa. O que pedir em oração? Podem responder agora. O que pedir? Você pode pedir tudo e não deixa de pedir quem? O Espírito Santo. Peça com fervor. Agora, a gente termina dizendo assim: para quê? Se eu tenho que orar e orar com perseverança e com fervor, e agora eu aprendi que tenho que orar pelo Espírito Santo com perseverança e fervor, para quê? Exatamente quando voltamos para a história, aqui na história tem uma razão pela qual o amigo busca os 3 pães à meia-noite. E diz a Bíblia: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me.
Qual é a razão de eu orar com perseverança, pedindo o batismo do Espírito Santo? Para ter o pão da vida para levar para os meus amigos, para ter o pão da vida para levar para meus vizinhos, para ter o pão da vida para levar para as pessoas que estão próximas a mim a cada dia. Então eu nunca deveria sair da minha casa na manhã de cada dia sem ter o Espírito Santo como resposta das minhas orações, porque naquele dia é provável que vai um amigo chegar a mim com fome, e se eu não tenho nada para dar e não busquei para dar, ele vai voltar com fome. Eu não posso e nem você pode ser Belém, porque Belém significa a casa do pão. E como diz o livro de Ruth, não havia pão na casa do pão. Assim é um teologando, um pastor, um missionário, um homem, uma mulher, um irmão, que seja um jovem dessa igreja, não importa. Assim somos nós sem o Espírito Santo de Deus. Padaria sem pão, polícia sem arma, bombeiro sem água. Então o que nós temos para oferecer? Nada. Se não temos o Espírito Santo conosco, amigos, não temos nada. Se vocês não vão com o Espírito Santo com vocês, vocês nem deveriam ir. E para mim a coisa interessante ainda está no texto, quando agora existe uma recompensa para aqueles que oram pedindo com fervor o batismo do Espírito Santo. Como orar de maneira perseverante e fervorosa? O que pedir? Pedir o batismo do Espírito Santo, amém? Para quê? Pedir o batismo do Espírito Santo com fervor, para levar o pão da vida, que é Jesus Cristo, para os amigos. Todos os dias, Ele vai dar oportunidade para você repartir o pão da vida. E se a partir de hoje muito mais vocês aprenderem a viver essa experiência, de a cada dia buscarem a Jesus e orarem a Deus clamando pelo batismo do Espírito Santo, o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece no final do verso 8. Vamos ler o verso 8 ainda. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, fará todavia o fará por causa da importunação. O texto deveria terminar aí, poderia terminar aí, mas o texto continua e diz assim: e lhe dará. E lhe dará o quê? Termina, eu quero ouvir vocês. E lhe dará o quê? E lhe dará o quê? Lhe dará tudo. Tudo o quê? Tudo que você colocou na sua lista como necessidade, Deus vai dar para mim e para você, quando o Espírito Santo for a busca maior da sua vida. Quem crê diz amém. Quando o Espírito Santo for o alvo a ser buscado em oração, na madrugada, no amanhecer, Deus com o Espírito Santo dará todas as demais bênçãos. No livro Atos dos Apóstolos, na página 50, Ellen White diz: o batismo do Espírito Santo trará após si, meninos do som, por favor, trará após si todas as demais bênçãos. Então, antes de orar pela namorada, que eu sei que alguns oram, antes de orar por um emprego, que eu sei que alguns oram, antes de orar por uma cura, que eu sei que alguns oram, sim ou não? Antes de orar por qualquer outra necessidade que você tenha, e não é pecado nenhum colocá-las diante de Deus. White diz que Deus tem 1001 maneiras de nos abençoar. É como um pai amoroso que tem prazer em atender seus filhos. Antes de colocar qualquer uma das necessidades que vocês têm ou que vocês terão diante de Deus, coloquem diante de Deus um clamor, um desejo, uma vontade, e digam: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de emprego logo hoje, eu preciso de dinheiro para manter a família, eu preciso de dinheiro para pagar o colégio, o Senhor sabe que eu preciso, ó Deus, de uma esposa para o ministério, o Senhor sabe, ó Deus, que eu estou indo agora para o evangelismo, e eu gostaria muito de ser abençoado, de ter êxito, porque isso vai contribuir sim com o meu ministério, com o meu aprendizado, mas também com o futuro meu no ministério. Antes de pedir qualquer coisa, coloque diante de Deus o quê? O Espírito Santo.
com um propósito bem claro e definido. Senhor, eu agora, antes de orar pelas minhas necessidades, eu estou orando pela necessidade do batismo do Espírito Santo. E eu estou orando pela necessidade do batismo do Espírito Santo, porque antes de comprar meu carro, eu quero levar Jesus para as pessoas. Antes de construir minha piscina lá em casa, eu quero levar Jesus para as pessoas. Antes de ter a cura da minha mãe, antes de ter a cura da minha irmã, antes de ter a cura de alguém da minha família, eu quero levar Jesus para as pessoas. Então coloca diante de Deus o pedido que Ele deixou claro, que vocês e eu, que nós só vamos receber se nós pedirmos. E então o texto bíblico diz: e Ele vai te dar tudo o que você precisa. Quem crê diz amém. E Ele está dizendo: eu vou dar tudo o que você precisa. Quando você priorizar o Espírito Santo como a busca maior na sua vida, Deus não esquece a sua lista, não esquece nenhuma das suas necessidades. E se algum dia você falar: Jesus, hoje eu vou deixar a lista de lado e eu vou pedir só o Espírito Santo. Antes eu orava meia hora pedindo tudo, agora vai ser meia hora só para o Espírito Santo, porque eu quero levar Jesus para as pessoas. Deus, junto com o Espírito Santo, te dará tudo o que tem no seu coração. Amém? Você aprendeu a orar? Eu preguei em São Paulo e uma irmã me disse: pastor, eu estou há 30 anos na igreja e aprendi a orar hoje. Como orar? De maneira perseverante e fervorosa. O que pedir em oração? Peça o que você quiser, mas não pode deixar de pedir quem? Para quê? Para quê, queridos? Para levar Cristo para as pessoas. Dennis Smith, no livro Batismo do Espírito Santo, na página 144, ele tem uma citação de Wesley Duell. Sabe o que Wesley Duell diz? Satanás teme mais a oração que você faz do que sua vida pura ou seu testemunho zeloso. No livro Mensagem aos Jovens, página 315, a serva do Senhor diz assim: o Senhor ouvirá as nossas orações pela conversão de almas. Amém, irmãos? Ore. O que acontece quando você coloca diante de Deus esse clamor: Senhor, me batiza pelo seu Santo Espírito, eu quero levar o pão para os amigos hoje. Põe na tela para mim 2 ou 3 fotos, só para a gente concluir. Eu saía de casa em Ji-Paraná, e agora fui para o aeroporto para vir aqui para Maringá fazer um acampamento na igreja do meu irmão, inclusive aqui na Jardim Alvorada, há alguns anos atrás. Avião da Azul, poucos passageiros. E eu me lembro que saí da minha poltrona, porque não tinha ninguém ao meu redor, e falei: vou sentar na saída de emergência. Eu gosto da saída de emergência, sabe? Precisar, eu sou o primeiro. Pastor tem que abrir a porta para as ovelhas. Aí eu vou chamando: venham que eu já saí. É por aqui o caminho, andai por ele. Eu gosto. Sentei quietinho ali, 2 poltronas, corredor, 2 poltronas. Pastor Leonardo, não tinha ninguém em volta. 3 poltronas na frente, 4 para trás, ninguém. Mas essa menina que está na foto aqui, Jaqueline, eu me lembro que ao olhar os passageiros, ela estava na última poltrona, lá já na parede do fundo do avião. E eu me lembro de ter feito essa oração em casa. Pastor Marcelo: Senhor, me falaram lá no acampamento que tem muitos jovens ex-adventistas, que é para pregar e fazer apelo para eles. E eu disse assim para Deus: eu gostaria de saber se o Senhor vai me usar lá, me usando antes de chegar lá, pastor William. Eu quero que o Senhor me mostre que vai estar comigo e vai me usar lá, antes de chegar lá. Então, começa a história. O avião decola. Aproximadamente 20 minutos depois, Jaqueline, da última poltrona, se levanta. E quando eu olho para o corredor, ela está arrumando a bagagem de mão dela em cima. E eu olhei, e ela terminou de arrumar e sentou na poltrona do meu lado. Não foi do outro lado do corredor, foi do meu lado. Eu estranhei como você também estranharia, sim ou não? Sim ou não?
E ela simplesmente puxou o assunto e eu esperava. Para onde você vai? Eu disse, estou indo para Maringá. E eu disse, e você? Ela disse, estou indo para Campo Grande. Eu moro lá. E eu disse, eu moro em Ji-Paraná. E ela disse, eu vim a Ji-Paraná no funeral da minha ex-cunhada. Meu irmão mora aqui, minha sobrinha aqui. E eu estou voltando com pressa para casa. Porque amanhã, isso era uma quinta-feira de manhã. Amanhã, sexta-feira, ela disse, amanhã eu tenho que ir para um compromisso. Me convidaram, ano passado me convidaram também. E eu não fui, perdi o compromisso. Eu tenho que ir agora. E eu disse, qual é o compromisso? Ela disse, eu vou para o acampamento. E eu disse, uau. Ela disse, mas por quê? Eu disse, porque eu também estou indo para Maringá para um acampamento. E eu disse, o seu é de alguma igreja? Ela disse, sim. Eu disse, uau. E ela disse, o quê? O meu também é de igreja. E eu disse, qual é a igreja que te convidou para o acampamento? Ela disse, a de Adventista do Sétimo Dia. Eu disse, uau. E ela disse, o quê? Eu disse, a igreja que me convidou também é Adventista do Sétimo Dia. E quando eu disse isso, ela disse, o que você é? Eu disse, eu vou ser o pregador no acampamento, eu sou o pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu disse isso, essa menina, essa jovem, com o rosto ruborizado e as mãos trêmulas, ela começou a dizer uma frase e repetir, e disse assim, agora eu sei, agora eu sei. Eu disse, o que eu não sei? E ela disse, agora eu sei porque eu estava sentada na última poltrona e uma voz dizia para mim, levanta e senta ao lado do homem na saída de emergência. Só tinha eu. E não era a minha poltrona. E eu disse, e agora? Me conta por que você saiu de lá e veio sentar aqui? Ele disse, porque uma voz mandou. E eu por 20 minutos lutei. E a voz dizia, levanta e senta ao lado do homem na saída de emergência. Eu disse, não vou porque ele é casado. Depois eu disse, não vou porque eu tenho namorado. Não vou porque não dá certo. Não vou porque ele vai achar estranho. Não vou porque não tem como ir. E a voz dizia, senta lá. E ela disse, aí eu então vim e sentei. E eu disse, por que você veio e sentou? Ela disse, porque Deus mandou. Eu disse, por que Deus mandou? Ela disse, porque eu e toda a minha família somos ex-adventistas do Sétimo Dia. Estamos perdidos, estamos fora da igreja. E eu disse para ela, no more. Não mais. Abri minha Bíblia, livro missionário e DVD. E então fomos pregando para Jaqueline. Batizamos o irmão da Jaqueline lá em Ji-Paraná. A Jaqueline, a mãe, a tia, a sobrinha, o pai. Todos foram rebatizados para a honra e glória de Deus. Há 6 ou 7 anos atrás, estive aqui fazendo a semana de oração. Aí aonde vocês estão sentados, ao terminar o sermão no sábado final aqui nessa igreja, depois de alguns batismos lindos que tivemos aqui, eu me recordo dessa jovem, aquela ali, a Aline. A Aline estava acompanhada do namorado, agora é o esposo, o Schumacher. A Aline estava sentada nessa direção. E aí onde vocês estão? Tinha uns bancos que nós, os bancos que nós, sofás, perdão, que nós colocamos para a Santa Ceia na sexta-noite. E a Aline veio enquanto eu estava aqui assim, mais ou menos, cumprimentando algumas pessoas. E ela veio tremendo e chorando, dizendo, eu preciso falar com o senhor. E eu não entendia, e ela disse, mas eu disse, só um minutinho que eu já vou te atender, senta ali. Ela disse, tem que ser agora, senão eu não vou conseguir falar. E eu disse, então eu terminei e sentei ali ao lado dela, o namorado ficou sentado aqui, e ela tremia, e ela chorava. E ela dizia assim, hoje deu na telha da gente vir aqui no culto, no colégio. E ela disse, meu namorado é da igreja, mas eu não sou. Mas eu nunca senti o meu coração desejoso de ter Jesus como hoje. E eu quero saber, pastor, o que eu faço para ser membro da igreja Adventista do Sétimo Dia? E aí, o que você acha? Falei com a Aline ontem. Ela está casada, batizada, a filhinha, e feliz na fé. Amém? A palavra tem poder, queridos. Mas o poder não está em mim nem em você. O poder está em Jesus Cristo. Se você vai com o Espírito Santo, Deus vai com você. Essa última foto, aqui está o irmão Napio. Lembra dele? Irmã Laodiceia. E ali o filho e o netinho. Eu tinha 6 anos quando conheci essa família. Moramos no sítio vizinho deles.
E eles apenas fizeram o que todo cristão tem que fazer: levar o pão da vida para os amigos, amém? Eles adventistas e minha família toda católica. E essa família veio nos visitar em casa. E essa família planejou uma série de conferências debaixo de um pé de manga. E a nossa família foi para debaixo daquele pé de manga ouvir a falar de Jesus. A irmã Laodiceia foi em casa ensinar a mamãe a cozinhar com óleo, porque só era cozinha com banha de porco. Mas o irmão Napio teve câncer. E uma das alegrias do meu ministério foi um dia visitar o irmão Napio, fazer uma oração com ele. E Deus curou o câncer dele para a honra e glória dele, amém? Peçam, queridos. Deus não tem uma cota. Deus quer dar poder, amém? Peçam com perseverança o Espírito Santo para levar o pão da vida para os amigos de vocês agora. Coloque um alvo no coração. Vou pedir o Espírito Santo todos os dias. Randy Maxwell diz claramente no livro O Retorno da Glória: necessidade produz desejo, e o desejo produz intensidade. Quanto mais intensidade como resultado de desejo, e quanto mais desejo como resultado da necessidade, mais poder você terá. Que Deus encha vocês de poder, as famílias de vocês de poder, essa igreja de poder, amém? A minha, a sua família com o poder do batismo do Espírito Santo. E que tenhamos pão em todo o tempo para levar para nossos amigos. Que Deus assim os abençoe. Deixa eu fazer um apelo particular para vocês, sem precisar de levantar e nada. É só uma pergunta importante. Quantos entenderam a mensagem? Vocês entenderam, sim ou não? Quantos entenderam a mensagem dessa manhã, sim ou não? Como orar? Responda. O que pedir? Responda. Para quê? Para quê? Façam isso. Quantos querem fazer assim a partir de agora, muito mais? Levante as suas mãos. Amém. Querido Deus, entregamos a nossa vida em tuas mãos nessa manhã mais uma vez, e pedimos o batismo do Espírito Santo sobre todos nós, e de maneira especial sobre esses alunos, Senhor. Que essa busca seja plena no coração deles, e que todos os dias, muito mais a partir de agora, eles tenham a alegria de levar Jesus para seus amigos. Assim também, ó Deus, com essa igreja, com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. No início desse ano, os alunos do 4º ano passaram por esse estágio de evangelismo e durante 3 meses estiveram à frente, pregando e apresentando a palavra de Deus ao mundo sofredor. Por isso, neste momento, queremos convidar a aluna Gabriele, presidente da turma do 4º ano, para passar às mãos do presidente da turma do 3º ano, o aluno Jerônimo, as Sagradas Escrituras. Neste momento eu convido os alunos do 3º ano para se colocarem em pé, para procedermos com o voto de compromisso e fidelidade. Ao ser enviado por Deus, como estudante do Seminário Latino-Americano de Teologia, do Instituto Adventista Paranaense, durante o meu período de estágio, assumo solenemente honrar a Deus e seus princípios, ensinar as verdades bíblicas e as mensagens reveladas pelo Espírito de profecia,
além de cuidar em não trazer opróbrio à igreja e à minha família. Trabalharei para ser um exemplo como cristão. E dignificarei o nome dessa instituição como discente. Dedicarei a minha vida se for preciso. Na pregação do Evangelho e no cumprimento do mandado de Jesus, que é o de levar a verdade de Deus a todo mundo em minha geração, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim.
Está chegando o momento. É hora do coração começar a bater mais forte. Eu não sei quantos lembram quando a gente foi lá para Alameda das Missões, pelo menos é esse o nome que a gente quer dar, aquele espaço que vai dali da portaria até o prédio da FAP. E nós estivemos reunidos como turma no dia 15 de agosto, para a gente plantar a nossa árvore como turma, marcando exatamente esse momento especial de vocês. Algumas habilidades começaram a aflorar ali, né? Davi, que se não receber chamado, Davi, na roça, você leva jeito. Pega bem na enxada, viu? Mas, com certeza, você foi chamado para ser um ganhador de almas. Ali a gente plantou uma árvore, não foi? Vocês deixaram uma marca. Daqui a alguns anos, quando vocês voltarem a esta instituição, vocês verão essa árvore já grande, provavelmente produzindo frutos. Vocês poderão mostrar para os filhos, para a esposa, para o marido de vocês, e dizer assim: puxa vida, a minha turma plantou essa árvore aqui. Foi um momento muito especial do meu curso de teologia, quando eu estava me preparando para um ponto muito importante: sair para pregar o Evangelho, obedecer o ID de Jesus. Sabe, nós podemos até saber quantos frutos uma árvore pode produzir. A gente planta, a árvore cresce, floresce, dá frutos, e nós podemos, no ciclo da existência daquela árvore, contarmos os frutos que nascem daquela planta. Mas há alguma coisa muito especial e singela no aspecto do crescimento, do desenvolvimento e da frutificação de uma árvore. É o fato de que somente Deus é capaz de saber quantas sementes podem sair de uma árvore que você planta e quantas árvores podem ser geradas de cada semente. Isso me dá uma ideia muito clara. O fato de que vocês sairão daqui alguns dias para o campo missionário. Estarão com os bolsos cheios de sementes do Evangelho da salvação. Vocês lançarão essas sementes, vocês terão conhecimento dessas sementes que germinarão, conhecerão, verão seus frutos ainda nesse período do estágio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês terão somente um lampejo, somente um vislumbre do real resultado daquilo que vocês deixarão no campo missionário. Só quando chegarmos no céu, quando cumprirmos Apocalipse capítulo 19, no verso 9, quando o evangelista relata a ceia das bodas do Cordeiro, quando estivermos todos reunidos à mesa, lá você terá uma ideia clara de tudo que Deus fez em você e por você. Começamos as aulas com muitas dúvidas, com muitos medos, com muitas incertezas. Passados os dias, agora reunidos aqui, as dúvidas, os medos e as incertezas permanecem. Elas só aumentaram.
Mas eu vou te dizer, e eu termino com isso. Isso é bom. Isso é muito bom. Se nesse momento o teu coração palpita, se nesse momento a perna treme, se nesse momento paira uma nuvem de incertezas na sua cabeça, não sabendo exatamente o que você vai encontrar lá, isso vai gerar em você o temor e a necessidade de você buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. A única coisa que realmente faz a diferença quando alguém se propõe a levar o Evangelho é o joelho no chão, é a oração e o clamor a Deus e o poder do Espírito Santo na vida de vocês. Nós aqui do SALT, professores e os alunos, estaremos orando por vocês. Estaremos orando e torcendo por cada um de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são o nosso prolongamento. Todos vocês representam a nós. Tudo que fizerem, vocês estarão fazendo em nome do seminário do IAPE. Mas acima de tudo, tudo que fizerem, vocês estarão levando o nome de Cristo. Que Deus vos abençoe. Pastor Marcon. Esse é um momento muito solene, como vocês acabaram de cantar. E antes de terminar com uma oração, eu quero agradecer, pastor Marcelo. Mais um ano, né? Mais um ano. Eu fiquei lembrando quando eu saí, naquele meu terceiro ano. E creio que todos os colegas aqui podem lembrar desse dia, quando nós saímos para levar as boas novas do Evangelho. Queremos agradecer ao pastor Juliano, em nome da instituição. Muito obrigado, pastor, por sempre estar apoiando o SALT. Agradecemos também ao pastor Gilson, que está aqui conosco, o pastor William, que ontem ministrou uma aula aqui para eles. Muito obrigado. E o pastor Leandro, sejam sempre bem-vindos e possam mandar o nosso abraço para ao COB. Eu e o pastor Gilson trabalhamos um tempo no território da UNOB. E ele tem uma maneira estranha de orar. É que um dia nós nos dividimos em grupos, né, de duplas, na verdade. Ele me foi me dizer como é que ele faz para orar. Ele entra no carro, em vez de entrar no quarto, ele entra no carro. É assim, pastor? E ali ele conversa com Deus como um amigo. Que coisa maravilhosa, pastor. Não importa se é no carro, se é no quarto, se é na floresta, não importa. O importante é que nós andamos com Jesus. Bom, no dia 2 de agosto, eu fiz uma mensagem, trouxe uma mensagem para vocês. Alguém lembra qual é o texto? Zacarias, capítulo 4, verso 6. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. E hoje, pastor, o senhor concluiu essa série. Parece até coincidência, mas não é coincidência. Começamos com o Espírito Santo no dia 2 de agosto. Essa foi a mensagem. E hoje terminamos com o Espírito Santo. Isso mostra que o que vocês vão fazer não pode ser pela força humana, não pode ser pelo brigar do homem, mas sim pelo poder e ação do Espírito Santo. Convido vocês também a se colocarem agora em pé, para nós termos uma palavra de oração. Nós podemos fazer essa oração ajoelhados, né? Um momento de consagração. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento que estamos encerrando este maravilhoso culto, um culto inspirador,
um culto que nós expressamos nosso louvor a Ti, mas também da Tua palavra. Veio a força, o poder, a ação do Espírito Santo para a nossa vida. Todos nós fomos beneficiados, mas creio, querido Pai, que os maiores beneficiados aqui foram nossos alunos do terceiro ano. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre essa congregação. Pedimos que o Senhor os guarde, os proteja e que todos nós saiamos na certeza daquilo que nós acabamos de ouvir, das Tuas promessas, da força do Teu poder, que vem da ação do Teu Espírito, quando nós buscamos de todo o nosso coração. Mas, querido Pai, nós queremos nesse momento dedicar estes alunos a Ti. Colocamos, ó Deus, nossas mãos sobre eles, representando, querido Deus, a bênção que vem de Ti. Não é o homem que abençoa, mas é o Senhor. Dedicando, separando-os, ó Deus, para essa missão que eles estão indo. E convido, ó Pai, que os meus colegas, esta igreja, possa fazer o mesmo, estender as suas mãos sobre eles, para dizer, querido Deus, que em nome de Jesus, eles possam fazer no poder, na ação do Espírito Santo. Que eles sejam tomados pela plenitude do Espírito e venham a ser usados para salvar homens, mulheres, crianças, idosos, salvar pecadores e pecadoras, levando-os para o reino de nosso Salvador e Rei, Jesus Cristo. Derrame, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre eles, e que a Tua graça os envolva-os, e que a Tua presença vá com eles, livrando-os, ó Deus, dos tropeços e também das armadilhas de Satanás. Dá-lhes força, coragem, determinação para enfrentar as hostes do inimigo, sabendo que estão debaixo do sangue do Cordeiro, e que são mais do que vencedores, porque em Jesus nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. Ó Pai, e nós queremos pedir que o Senhor guarde as suas famílias, proteja-as, livra-as de todo mal e perigo, e também possam elas, suas esposas, namoradas, noivas, possam seus pais, amigos, estarem orando, querido Deus, para que esses jovens tenham a vitória em Jesus Cristo. Oramos, ó Pai, e pedimos estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém.